Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram a licença maternidade são demitidas. A maioria delas, inclusive, sem justa causa. É nesse contexto que o empreendedorismo materno ganha força. Para algumas mulheres, a chegada de um filho é apenas o combustível que faltava para a realização de um sonho. Para outras, é a motivação para realizar, continuar remando, mesmo que contra a maré. Esse é um tema que há tempos nós estamos querendo trazer aqui para o Mães, e hoje, nesse episódio, nós vamos abordar a sugestão, inclusive, das próprias meninas lá na comunidade. É isso? É isso. A gente vê muita mulher sem saber o que... Desculpa, gente, vou começar falando que eu estou afônica, então essa voz não é a minha, é uma voz que eu uso de vez em quando, quando eu estou sem, por causa dessa mudança de tempo, né, Marcelinha? Aguenta. Sim. Então, qualquer coisa, vocês me desculpem desde já. Mas é um tema, empreendedorismo materno, é um tema que está sempre lá, porque a gente se torna mãe e a gente fica com muitas dúvidas sobre volta para o mercado de trabalho, será que eu vou voltar e eu vou ter a minha vaga ali, quero passar mais tempo com meus filhos, como que eu faço? Então, assim, eu recebo diariamente muitas mães com essa dúvida, e o empreendedorismo materno apesar de ser um gancho bom para estar em casa, não é algo... Empreender não é simples, né? O empreendedorismo caiu no meu colo. Eu trabalhava e o Mães chegou para eu aprender a empreender. Sim. É isso. Não, eu ia dizer que, na verdade, a todo momento a gente está empreendendo, né? Sim. Eu que sou da área da comunicação, se você não souber empreender, você fica para trás. Lívia talvez concorde comigo. Com certeza. Mas o tema é tão complexo que a gente está recebendo aqui a Nívia Vieira, que é contadora e que vai nos ajudar você, a mim, a Lívia, a todos que estão aí acompanhando esse episódio. Como é, né? Qual é a sacada de empreender, em especial esse empreendedorismo materno? Bom, eu entendo que não tem uma sacada, né? É muito o momento em que você, muitas vezes, é por falta até de oportunidade ou de muitas alternativas, e as coisas vão surgindo. Eu costumo dizer que as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo como a questão intuitiva, que se tem mesmo, não tem jeito. Na hora que você tem um filho, a intuição, ela acaba... Parece que aflora ainda mais. Então, aflora tanto para ser uma mãe, quanto pro tal do empreendedorismo, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, não é nem um bicho de 7 cabeças. Até mesmo você estando no CLT, trabalhando numa empresa, você empreende. Você empreende se especializando numa área, mudando a questão de postura no trabalho. Então, é muito conforme o que a vida vai exigindo também, né? Agora, a Lívia tem aqui algumas dúvidas já das próprias mães, porque foi feito uma enquete, posso Sim, dizer assim, isso. né? E algumas dúvidas surgiram. Então, vamos aproveitar para sanar tudo isso? A primeira, que eu acho que é a da grande maioria, é como começar? Como começar? Bom, dentro da enquete, algumas coisas que a gente deu uma olhada, que a gente viu, o começar, ele está muito ligado a como que eu começo, como que eu vou administrar esse tempo. Então, fórmula mágica não existe. Não tem como falar, olha, você segue essa regrinha aqui, esses 10 tópicos que vai dar certo. Então, não tem uma regra específica. Então, olha, eu sou boa em quê? Eu faço o quê? Qual que é a minha profissão? Ou eu vou empreender em quê? Um planejamento para toda e qualquer coisa que for ser iniciada, ele é necessário. Até mesmo para não acabar se atrapalhando no meio do caminho, né? Então, olha, eu estou pensando em vender pela internet. Estou pensando em fazer área de marketing. Então, vou entender um pouco mais. Mas eu já sou, um exemplo, eu já sou da minha área. Antes de ter o escritório de contabilidade, eu trabalhava em empresa. Então, no momento que eu comecei a ter o meu negócio, que eu abri o meu escritório,
é outra pegada, né? Você não tem mais aquele cartãozinho, ó, vou bater o meu cartãozinho na hora de entrar e na hora de sair, porque fica na tua cabeça, começa a fazer parte do teu cotidiano, vai passando na tua mente. O que você precisa fazer realmente é planejar. Por onde eu começo, quais são os caminhos, onde eu quero chegar, como que eu vou iniciar. Muitas vezes esse planejamento, ele se dá conta que precisa ser feito e já foi iniciado. Então, peraí, o que eu fiz até aqui e como eu vou seguir? Né? Então, é um estudo mesmo é meio chatinho na hora que você senta para fazer, porque é tirar exatamente a ideia da cabeça e colocar um pouco no papel para você visualizar. E começar a entender. Na hora que você coloca no papel, várias vertentes se abrem. Aí, para não se perder, não, vou por esse caminho, vou iniciar pelo A, pelo B, pelo C. E é muito intuitivo, no sentido de você saber também sobre o que você já faz, né? Agora, segundo o levantamento feito lá na comunidade, 63% das mulheres que participaram, elas já empreendem, né? Mas nem todas possuem o CNPJ, que muda todo o contexto. Pode parecer que não, mas sim. Muda. Como é que você enxerga essa discrepância, vamos dizer assim, às vezes ocorre? Quando a gente fala, eu sou empreendedora e não tenho CNPJ, ou eu trabalho sem CLT, sem nenhum tipo de vínculo, né? O planejamento, ele faz parte justamente dessa etapa. Tudo isso contempla. Então, quando a gente fala, eu vou começar a fazer qualquer tipo de atividade, seja lá no comércio, seja lá no serviço, tem que entender as implicâncias disso, as responsabilidades que são geradas através disso. Quando você tem um CNPJ, você tem encargos, tem impostos? Tem, mas tem os benefícios gerados através. Então, eu vou ter uma contribuição previdenciária, vou abrir portas para novos clientes. Tem clientes que só vão aceitar se você tiver formalização. E com o CPF, para a empresa que vai te contratar, se for serviço, por exemplo, acresce para ela a responsabilidade. Uma vez que você já tem isso formalizado, em ordem, ou em vias de formalizar, já está no seu cronograma, ali nesse passo a passo do seu planejamento, se torna mais fácil para o dia a dia do seu negócio desenvolver e alavancar. Lívia, o que mais que surgiu de dúvida lá? Eu tenho mais dúvidas, mas eu vou fazer uma minha. Sim. Que eu acho que é de muitas outras, que quando eu me formalizei, quando eu sou MEI hoje, microempreendedora individual, e qual a sua dica sobre se formalizar? Você indica, a pessoa pode fazer sozinha, é melhor ela procurar um profissional para fazer por ela? Bom, ninguém é bom em tudo, né? Por mais que muitas vezes se fala, não, mas eu sou empreendedora, eu vou fazer tudo, eu sou a mãe, Não adianta, a peteca cai em algumas horas. E tem a questão da parte técnica, né? Num primeiro momento, poxa, eu não vou conseguir fazer esse investimento de procurar um profissional. Mas muitas vezes vale a pena você ter pelo menos uma conversa para você se orientar. E daí você vê se consegue. Porque assim, eu vou procurar um profissional da área contábil para me auxiliar nesse sentido, ver se vale a pena abrir o CNPJ ou não, como que eu faço para constituir. Você fica tranquila em relação àquela tratativa específica para você poder atuar na tua área. Né? Então, ter essa tranquilidade para você estar bem amparado, já começa daí, eu vou estar bem amparado nas áreas que eu não tenho conhecimento, para eu me dedicar ao que eu conheço, né? Aí você porque pensa, você vai gastar um tempão para ver quais as atividades são permitidas dentro do MEI, quanto que eu vou pagar de imposto, pago ou não pago, emito nota ou não emito, onde que eu tenho que fazer cadastro. É muito técnico, é muito chatinho para quem está fora da área, né? Então, uma coisa que às vezes em um dia se resolve, pode se levar uma semana, 2, para quem não tem conhecimento. Então, ao invés de você estar investindo tempo, energia, para você fazer o seu negócio girar, você está gastando outro tempo ali,
que não teria necessidade. Então, a minha orientação é assim, procure um profissional, vídeos no YouTube, tem bastante. Tem que tomar muito cuidado, mas assim, fazer um filtro, mas é legal sim procurar um profissional para pelo menos tirar a dúvida. Tá. Que mais, Lívia? Eu acho que essa é uma pergunta que teve lá na nossa enquete do Instagram, mas eu acho que nós duas podemos responder, porque ela é mãe de Jundiaí também, mãe da Manuzinha, né? Sim. E é uma das coisas que eu acho que toda mulher se pergunta. A gente fala muito sobre o ter tempo para as crianças sendo empreendedor, só que a gente não faz o cálculo de que quando a gente empreende, a gente tem que dar muito mais tempo, né? Dedicar muito mais tempo. Sim. Então, assim, uma das perguntas é como conciliar A maternidade. a maternidade Olha, com o gente, empreendedorismo materno. Se vocês descobrirem, me ensinem. Porque não dá para manter o tempo inteiro, né? Tudo, essa linha, essa constância. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Eu acho que Então, a parte boa, que é uma das coisas que a gente zela muito, eu acredito que a Nívia também, é que a gente faz o nosso tempo. Então, por exemplo, a gente consegue pegar uma tarde de sexta-feira das férias escolares e fazer o que a gente quiser. Mesmo se a gente não tá de férias, se a gente não tem aquele tempo. A gente consegue conciliar alguns momentos com os filhos que talvez num CLT, num 8 a 8 da manhã, 8 da noite, você não consegue ter esse horário. Você não consegue sair no meio da tarde ou de manhã para, né, fazer algumas coisas com as crianças. Então, isso é um ponto bom, mas realmente é uma conversa aí que eu acho que todo mundo tem que se encontrar, porque não é assim. Você não vai virar empreendedora para ter mais tempo com seus filhos. Empreender é um negócio que dá trabalho. Sim. exige dedicação e... Pode falar. Não, eu ia... Não, pode completar. Completa, por favor. Você é convidada, que a gente quer te ouvir. Ai, obrigada. Mas assim, uma coisa que eu uso no meu dia a dia é a questão do tempo de qualidade. Que sejam 10, 15 minutos que eu sento para conversar, ou mesmo que eu esteja na cozinha fazendo alguma coisa, ao invés de eu deixar a Manu lá no sofá assistindo TV, eu chamo, filha, vem aqui, vem ajudar a mamãe na cozinha, vem cá. E a gente fica batendo papo e tá junto. Esse estar junto, eu percebo que faz muita diferença. Faz mesmo. 10, 15 minutos. E eu trago ela muito pra minha rotina em casa quando a gente tá junto. Eu acho que gestão de tempo é um desafio na vida da gente, porque a gente não é quantidade, é qualidade, né? E aí é que tá o pulo do gato. Como você trazer qualidade pro seu tempo diante de um mundo que ele não... Acho que nunca foi desse jeito, né? Por isso que hoje a gente tem aquela queixa de nossa, tá passando muito rápido, daqui a pouco já é o Natal. É porque a gente tem muita coisa, muita coisa, e aí voa, né? A gente queria ter, sei lá, 48 horas ou mais no mesmo dia. Mas não daria conta do mesmo jeito, exatamente. Né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, talvez até você já tenha falado disso, mas só pra gente reforçar. Sim. Por exemplo, eu sou jornalista, mas eu quero empreender na venda de brigadeiro. Certo. O risco aí é maior, ou não necessariamente? Não necessariamente. Você vai medir o risco, depende de onde você quer chegar. Eu quero vender brigadeiro, onde, para quem, quando, que tempo que eu vou ter que dedicar para isso. Eu tenho esse tempo para fazer, né? Porque daí você vai, justamente o planejamento, ele é interessante porque você vai colocando ali. Na hora que você começa a descrever, eu vou fazer brigadeiro. O que você vai precisar fazer? Eu tenho que fazer compra. Eu tenho que fazer qual é o meu investimento inicial. Então, para eu produzir o brigadeiro em si. Então, para eu produzir o brigadeiro, eu vou precisar de tanto tempo, vou precisar utilizar tanto de leite condensado, do chocolate, de tudo, né? Mas que hora que eu vou encaixar isso, a gestão do tempo, né? Porque você é jornalista. Sim, de novo. Eu vou vender no meu ambiente de trabalho. Então eu vou trazer aqui para o meu ambiente de trabalho. Então, saber o quanto isso vai te tomar de tempo e o quanto que você quer ter de retorno. Né? O quanto você quer ter de retorno vai valer a pena desse tempo que você vai se dedicar. E isso aí entra a parte do planejamento e fazer algumas continhas para você ver se você não vai estar simplesmente trocando figurinha
e deixando de ter qualidade de vida, né? Porque Sim. O grande risco, para a gente empreender, acredito eu, precisa coragem. Ainda mais Muita. numa concorrência que a gente tem hoje, muitas vezes até desleal. O grande receio que se tem é perder dinheiro ou existem outros fatores que impedem essa mulher de empreender, as pessoas de modo geral? nem sempre é perder dinheiro. A gente precisa dedicar muito do nosso tempo e manter uma constância, porque é muito ilusório você falar, eu vou empreender e vou ficar milionária. Amém, que fique, É. né? Mas não é Tão tão simples. simples assim, né? Então, é dedicação mesmo. E fazer o que gosta é importante porque você vai se dedicar com amor. Isso é muito clichê, mas é uma realidade. Porque você vai acordar e vai falar, hoje eu vou, né? Senão você vai falar, ai, de novo. Sim. É a mesma Desanima coisa. do mesmo jeito. Você troca de patrão, né? É. Uhum. Você troca de patrão. Então, assim, quem é o seu patrão? Sou eu e o meu cliente. Uhum. Né? Não é mais o meu chefe lá da repartição. Né? Certo. Então, é muito isso. Tem muitos cases lá no grupo? Nossa, agora falando, tava pensando em muitas coisas, mas sabe uma das coisas que eu acho mais importante a gente falar aqui, principalmente para as mães de Jundiaí, que eu tenho recebido muita mensagem e isso me dá o maior prazer de fazer o que eu faço. Muitas mães estão entendendo que quando elas prestam o mesmo tipo de serviço, elas não precisam ser concorrentes, De elas jeito podem ser nenhum. parceiras. Sim. E eu tenho recebido tanto feedback dos parceiros do Mães de Jundiaí, do nosso clube de desconto, o Soul, falando de fotógrafas, fisioterapeutas, que elas fazem parte do clube de desconto e elas se trocam informações, clientes, pacientes. Olha que legal. Então, assim, há um espaço para todo mundo. Você não precisa atropelar alguém ou ser maior ou melhor que alguém, ou achar que é, né? Porque às vezes a Sim. gente acha que é. E não é. Então, essa sororidade no empreendedorismo materno, eu acho ela tão essencial. E é ela que vai fazer com que a gente cresça. Obviamente, todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo tem conta chegando em casa todo mês. Mas existe possibilidade de fazer essas coisas rodarem juntos e as mulheres crescendo juntas. Eu falo muito que o Mães, ele tem essa pegada de mostrar que há espaço para todo mundo. Principalmente para os pequenos, para os micros, porque quem começa a empreender depois da maternidade, geralmente está começando lá de baixo, né? Do começo. De baixo não digo, mas do começo, né? Do primeiro andar. Uhum. Então, essa sororidade no empreendedorismo materno, eu acho que ela é essencial e acho que as pessoas precisam abrir um pouco a cabeça, que concorrência já não faz mais sentido. Cada um tem o seu diferencial, sua forma de atender o público e você vai achar o seu cliente, seu paciente, né? Para aquele tipo de serviço. É isso? É isso. É assim, a concorrência boa, ela é excelente. Porque você pode Trocar. Você liga para o teu concorrente e bate um papo, viu? Como que tá aí? Como que tá a movimentação, o seu público? Porque tem aquela questão de afinidade também, não é? O mesmo serviço pode ser prestado por 10 pessoas, eu vou ter afinidade com um determinado. Então, tem mercado para todo mundo, para todo segmento. E eu acho que essa troca, ela é muito válida. Tem o perfil do prestador de serviço, do comércio, de atender determinados perfis de pessoas mesmo, né? Então, e hoje a gente vê, hoje e sempre, pelo menos no Brasil, quem mantém a economia são as pequenas e médias empresas. Sim. Então, isso faz muita diferença. Porque a gente fala assim, mas eu sou tão pequenininha. É você que está movimentando a economia, que está ali girando com... Ai, mas eu estou fazendo biscuit. É você, entende? Então, é o que mantém a economia. Começa do nosso bairro e vai crescendo. E Isso. assim, é isso. Eu queria pegar o gancho do que elas estão dizendo. Eu acho que um grande exemplo disso são as feiras, né? Esse episódio vai
ao ar um pouquinho distante disso que eu vou falar agora, mas nós tivemos em Jundiaí recentemente 2 eventos que mostram claramente isso, porque eram expositores da mesma área trocando informações. Eu vi isso na FENS, que foi a Feira de Empreendedorismo, Negócios e Serviços, e também a Feira da Noiva, que é a mesma coisa. São expositores do mesmo segmento que se conversam e trocam, com certeza, experiências, dificuldades, facilidades e afins. Então, só para fazer esse registro que é isso, tem para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, você não precisa passar por cima de ninguém. E outra, cada um tem o seu diferencial, né, Marcinha? Sim. Uma das perguntas que a gente teve também, que eu acho que a gente pode até finalizar, então participem, porque você vê, quando vocês participam, a gente consegue trazer tudo aqui para a mesa de conversa. Sobre o marketing. Ai, ai, ai. Eu acho que vocês são mais especialistas do que eu nesse Será? sentido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Quando vocês querem procurar brigadeiro para aniversário, ou um presente, sim, um artesanato para dar de presente, onde vocês procuram? Primeira coisa. Eu acho que, assim, como filha e neta de comerciante, a melhor propaganda é a boca a boca. Então, eu procuro uma indicação. Eu acho que é mais fácil para você errar. É mais difícil, melhor dizendo. Difícil. Difícil de você errar. E quando você recebe essa indicação, onde você vai procurar sobre a pessoa? Daí as redes sociais, né? Instagram, Sim. porque lá tem os comentários e... As fotos, as imagens. Exatamente. Então, mas eu ainda sou mais a boca a boca. Não, porque... o boca a boca pra mim é o perfeito. principal, é o primeiro. Eu concordo plenamente. Mas depois do boca a boca você vai escutar e vai pesquisar, né? Sim, aí fecha o... Aí fecha o ciclo. Então, para você ter um bom marketing, você tem que ter os depoimentos de quem faz, né, o negócio com você. Sim. Os depoimentos são muito importantes, porque é esse boca a boca. Porque mesmo que você não procure, mesmo que alguém não fale pra você, olha, te indica o fulano, quando você entra na página, você vê as pessoas indicando. Exatamente. Então, é o boca a boca também, só que tá ali numa página. Então, o marketing é muito importante, você ter um marketing digital bacana, ter uma rede social legal, um atendimento no WhatsApp muito, muito humano, que é essencial você ter não só no Instagram, no Facebook, ou qualquer que seja a sua rede social, né, de apoio, mas no WhatsApp também, você tem um atendimento, não só aquele robozinho de sempre, que às vezes a pessoa fala com um robô e tá entendendo que não tá se preocupando com ele, né? Uhum. Não é uma pessoa que tá ali falando. E um site, porque apesar de tudo, o site é sempre seu, né? As redes sociais são de outras pessoas. Se acabar aquela rede social, acabou. Você perde todo aquele conteúdo. Então, tenha sempre um site seu que você possa chamar de seu e ali fazer também a sua divulgação. Então, marketing para mim é essencial e precisa ser considerado ali dentro do planejamento. Sim. Com certeza. Quem é visto é lembrado, né? É isso, né? É isso. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou para essa etapa 2 de pesquisa das redes sociais às vezes tenho conhecidos que seguem já. Sim, então, para mim, aquilo lá já é um boca a boca também. Já é um indicativo de que, aí dá pra trocar, né? Dá pra gente investir, porque é difícil, né? Assim, às cegas é bem complicado. Mais alguma questão que ficou lá das meninas? As principais que a gente pegou foram essas, e eu acho que a gente já dá uma boa... fecha um bom ciclo aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, queiram saber mais sobre empreendedorismo, mandem perguntas, continuem participando com a gente aqui, porque isso é essencial pra gente poder debater o que vocês precisam saber, né, Marcinha? Exato. O que vocês querem saber. Para terminar, eu queria saber o seguinte, o que você diria para uma mulher uma mãe que está querendo empreender nesse momento acompanhando esse episódio? Olha, é coragem e se planeje. Na hora que você colocar no papel e que você vê que é possível, porque você vai visualizar isso, é dar os primeiros passos. Não espere estar tudo redondo. Não, eu vou terminar de amamentar, eu vou esperar meu filho para a escola, eu vou esperar, porque você sempre vai estar colocando lá na frente e sempre vai estar esperando algo acontecer. Então, o iniciar devagarzinho, dando os primeiros passos, eu entendo que o iniciar é
é o ponto de partida, é o principal mesmo. Mais alguma coisa? Não é fácil, dá medo. Às vezes a gente coloca ali, começa a dar um pânico, mas vai. Se você acredita no seu negócio, não deixe ele pra depois, não deixe ele pra segundo plano. Tenta. Você nunca vai saber se você não tentar. Nívia, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente sabe que cada convidada que vem, ela acaba tendo que adaptar a agenda dela, né? Então, agradeço muito o tempo que você nos doou de estar aqui passando essas informações que com certeza foram importantes para essas mães empreendedoras. E quem não viu, a gente já tratou sobre um assunto entre empreender ou ser CLT. A mulher depois da maternidade. Então, não deixe de conferir esse episódio também, que tá muito legal. Foi um episódio, aliás, muito bacana mesmo. Duas convidadas que deram show de bola. Que legal. Certo? Obrigada, Lívia. Obrigada, Marcinha. À tua disposição sempre que precisar. E a gente é que agradece, com certeza. É isso. Redes sociais do Mães. Isso. LinkedIn, YouTube, Instagram. O grupo no Facebook é só para mães de Jundiaí. Então, quem não é mãe e quem é homem não entra. Mas nas outras redes está super aberto. Bom, é isso. Como a gente está falando muito de propaganda boca a boca aqui, acho que ficou claro que esse nosso empreendimento que é falar sobre mães de Jundiaí, transformar isso num podcast, depende da sua participação também. Senão, não faz sentido a gente estar aqui. A gente sempre reforça isso para que vocês mandem sugestões, deem dicas. O que vocês gostariam que tivesse a mais nesse podcast? Participação de vocês, mais ainda, intensa. O que vocês querem nesse podcast? Porque a gente está aqui fazendo isso para vocês, certo? Exatamente. E para quem quer empreender, né, e é mãe, é aquela velha história, né? Para você errar, você precisa tentar. Então, bora lá. Esse episódio termina aqui, mas a gente volta semana que vem com outro assunto. Beijo, tchau. Alô. Tchau, gente.